Com 2025 se aproximando, olhamos para trás e vemos um ano repleto de eventos que marcaram a economia do Brasil e do mundo. 2024 não foi fácil para ninguém, mas cada dificuldade ainda é um aprendizado. Eu sou a Daniela Rolim, CEO da Flap Capital, e hoje eu te convido a embarcar em uma retrospectiva de 2024. Deixe seu like no vídeo e venha comigo revisitar os eventos que marcaram esse ano. O ano começou com o Pé de Meia, um programa que busca oferecer uma poupança de R$2.000 a estudantes de baixa renda para incentivar a conclusão da educação básica. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União em Reconstrução. Apesar de 2024 ter iniciado em um tom positivo, as previsões para o futuro não eram tão boas. Ainda no mês de janeiro, em uma pesquisa realizada antes do Fórum Econômico Mundial, vários líderes globais previram um ano econômico precário. As principais pautas do evento foram as implicações da crise climática e o impacto da inteligência artificial na economia global. Falando de inteligência artificial, em fevereiro, o TSE tomou uma medida decisiva contra a manipulação eleitoral. O uso de IA para criar e disseminar conteúdos falsos nas eleições foi proibido. A decisão foi motivada principalmente pela necessidade de reforçar a transparência nesse processo democrático, assim como combater as fake news, que tendem a se agravar cada vez mais com a evolução da inteligência artificial. Março trouxe mudanças significativas nas políticas fiscais. O governo anunciou novas regras para o imposto de renda, com a promessa de simplificar a declaração, aumentando os limites de obrigatoriedade. Além disso, o governo também revisou as metas para as contas públicas. O objetivo agora é bater o déficit zero em 2025. Os dias finais de abril foram marcados por más notícias. As principais bolsas de Nova York despencaram com recordes históricos. O S&P 500 recuou em 4,2%, Nasdaq caiu 4,41% e o índice Dow Jones desvalorizou 5%. Esse foi o pior desempenho do índice desde 2022. Nós também testemunhamos uma tragédia impactar milhões de vidas no Rio Grande do Sul. Uma catástrofe climática deixou mais de 500 mil pessoas desabrigadas e inundou mais da metade do estado nas semanas seguintes. A tragédia deixou um marco profundo na história do Brasil e nas vidas das centenas de vítimas que perderam seus entes queridos durante o ocorrido. Em maio, o Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos estável, mantendo-se entre 5,25% e 5,5%. Essa medida foi pensada para que a inflação continuasse progredindo em direção à meta de 2%. Enquanto isso, no Brasil, aconteceu o oposto. As expectativas de inflação para 2024 e 2025 subiram, avançando de 3,72% para 3,76% este ano e de 3,64% para 3,66% no próximo. Junho foi marcado por um debate presidencial bastante acirrado entre Joe Biden e Donald Trump. Durante quase 2 horas, os adversários trocaram insultos pessoais e críticas ao governo um do outro. Aqui no Brasil, Lula propõe um debate sobre a necessidade de cortes de gastos e o aumento de arrecadação para equilibrar as contas públicas, indagando se o gasto público está sendo bem feito. Ainda falando de política, em julho, Donald Trump foi vítima de um atentado durante um comício na Pensilvânia. Apesar do ocorrido infeliz, o incidente fortaleceu ainda mais o dólar e o favoritismo de Trump entre os eleitores. As apostas sobre sua reeleição aumentaram de 60% para 70% e as bolsas de Nova York alcançaram altas históricas. Além disso, o Bitcoin também teve uma alta após o incidente, refletindo o posicionamento positivo de Trump sobre as criptomoedas. Pouco tempo depois, Joe Biden desistiu da sua candidatura à reeleição e Kamala Harris, a vice-presidente, disputou as eleições em seu lugar. E ainda na mesma semana, começaram as Olimpíadas em Paris. Entrando em agosto, vimos mais um recorde sendo batido.
As queimadas no Brasil chegaram a mais de 3.000 focos de incêndio. Foi a primeira vez desde 1998 que vimos um número tão alto. No mesmo mês, várias bolsas pelo mundo afundaram em resposta a dados negativos sobre a geração de empregos nos Estados Unidos. Várias ações na Ásia, Oceania e Europa despencaram, mas a mais estável foram na capital do Japão. O índice Nikkei caiu em 11,6%, sua maior queda desde a crise financeira global de 2011, e o Topix em mais de 7%. Em Nova York também tivemos quedas significativas, como a Nasdaq, que caiu 3,7%. Em setembro, vimos a Selic subir pela primeira vez desde 2022, chegando a 10,75%. A decisão tomada pelo Copom foi unânime e visava principalmente aproximar a inflação da meta desejada. Enquanto isso, o Ibovespa se manteve em queda, recuando 4% no mês, e o FONC cortou a taxa de juros pela primeira vez desde 2020, reduzindo-a para 5%. Outubro veio com boas expectativas. Pela primeira vez no ano, o mercado financeiro previu um crescimento do PIB acima de 3%. Já o Ibovespa, por outro lado, batiu seu 6º mês consecutivo de perdas na bolsa. Enquanto Donald Trump foi reeleito em novembro, o dólar decolou, batendo um recorde histórico e chegando a R$ 6. Foi a maior desvalorização que a nossa moeda já teve desde a sua criação lá em 1994. Nesse quesito, o real só perde para o peso argentino, com um índice de desvalorização anual de 16,8%. Agora eu não preciso nem te lembrar da importância de dolarizar os seus investimentos, né? E para você, como é que foi 2024? Com a Selic batendo 12,25% nesse mês e o mandato de Campos Neto se encerrando ao final deste ano, o que será que 2025 nos reserva? Apesar de todos os desafios que enfrentamos nesses 12 meses, se você investe com a Flap, você sabe que 2024 também nos mostrou muitas oportunidades para construir uma carteira de sucesso. Aqui nós estamos sempre acompanhando as mudanças do mercado para garantir que os nossos clientes estejam sempre um passo à frente. Se você chegou até aqui, então se inscreva no canal e ative o sininho para continuar conosco ano que vem. Te vejo no próximo vídeo.